Olá, meus irmãos. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu não sei o horário que vocês vão acessar essa aula, mas hoje nós vamos ter o segundo encontro, né? A aula número 2, né? Do nosso curso, né? De o trabalho do templo e da história da família. Acompanhe. Eu vou postar essa aula logo logo. Curta, né? Que é um canal do YouTube, né? Precisa curtir para eu saber se vocês estão realmente assistindo às aulas, estão curtindo, estão gostando realmente dessa aula. Lá no YouTube tem alguns outros vídeos, vocês podem ver, tal, aproveitar e curtir sempre para que eu possa ver se vocês estão interagindo, tá? Então hoje a aula número 2 vai falar do primeiro ponto, né, que todos aqueles que precisam fazer. Como começar? Mas como assim? Começar o quê? Como começar? Simples, né? Como começar? A minha história da família, né? Tem muita gente que está em dúvida. Eu não sei. Vou deixar para depois, né? Irmãos, precisamos fazer agora. Começar, dar o primeiro passo. A história da família não é uma opção que o Senhor colocou. É um mandamento, redimir os nossos mortos. Ele, sem nós, não pode ser aperfeiçoado, nem podemos nós, sem os nossos mortos, ser aperfeiçoados. Um depende do outro, irmãos. A exaltação é uma questão de salvação, tanto dos vivos como dos mortos. Irmãos, precisamos fazer esse trabalho, irmãos. Onde obter ajuda, essa ajuda que nós precisamos, né, para dar o primeiro passo, né? Como é que a gente faz, né? Como que é? Então, irmãos, vamos lá. Há muitas maneiras de obter ajuda ao reunir informações da história das famílias. Muitas maneiras. Eu vou colocar aqui as mais importantes, tá? Então, primeiro vamos começar. Seguir a orientação do Espírito Santo, né? Vamos seguir essa orientação. Precisamos orar antes de começar esse trabalho. Se preciso, vamos fazer um jejum, né? E vamos lá. É o nosso trabalho. É o meu, é o seu, é de todos os membros da igreja. Ninguém pode fugir dessa responsabilidade. Quem assistiu ao primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre isso, sobre nossa responsabilidade. Irmãos, precisamos fazer esse trabalho. Doutrina e Convênios 128, versículo 15. Precisamos colocar em prática. Não negligenciar esse trabalho. Senão vamos colocar a nossa exaltação em risco. Leia lá, Doutrina e Convênio 128, 15. Ok? Então, seguir a orientação do Espírito Santo nesse trabalho é fundamental. Nós vamos estar todo o tempo buscando, pedindo ajuda, orientação, mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? Fé sem obra é morta. Precisamos fazer o trabalho de história da família, mas precisamos de fé, exercer nossa fé ao ponto de realmente tirar as mangas, arregaçar e bom trabalho. Esse trabalho de história da família, ele se resume em 3 etapas, praticamente, todo o trabalho. Primeiro, precisamos reunir informações. Reunir essas informações significa o quê? Colher dados, né? Eu tenho um vídeo lá que fala sobre isso, tá? No YouTube. Que eu já tinha postado no grupo, mas no mês passado eu postei uma sequência de vídeo, né? Mas eu separei uns e deixei lá no YouTube, tá? Reunir essas informações, como é que nós fazemos? Nós precisamos fazer, né? O primeiro passo, né? Que nós, eu tenho lá
O ponto de partida, tem um vídeo falando sobre isso. O nome do vídeo é o ponto de partida. Da onde é que nós vamos começar? Né? Eu sugeri lá uma entrevista com um familiar, com meu pai ou com minha mãe, um avô, para aqueles que têm avô, né? Ou um tio. Essas pessoas têm muito conhecimento. Leva um gravador, grava no celular mesmo, leva um caderno e anota as informações que eles têm para passar para vocês. Aí você vai montar o quebra-cabeça, sua árvore genealógica, seus parentes, né? E as datas, né? Quem não sabe a data exata, ou só sabe só a, o ano que ele faleceu e a idade. Eu ensinei a fazer o cálculo, né? Para aproximar a data, saber o ano que foi falecido, a gente tem a qualificação para as ordenanças. Depois que nós reunimos essas informações, né? Em nosso caderno, seja lá onde for que nós vamos reunir, no computador mesmo, né? Guardar, né? E juntar esse quebra-cabeça. Nós vamos registrar essas informações, que é lá no site da igreja, né? O Family Search, tá? .org. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E depois que nós reunimos, registramos essas informações, lá mesmo no site nós vamos selecionar para fazer as ordenanças. E aí nós vamos ao templo realizar as ordenanças do templo. E aí é um ciclo. Você vê que é um ciclo. Reunir informações, registrar informações, depois realizar as ordenanças do templo. Esse é o ciclo que nós vamos estar vivendo o tempo todo quando nós fazemos o trabalho de história da família. Então lá, nós falamos muito sobre o Espírito Santo, vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, porque ele vai nos motivar realmente. O espírito de Elias, né? Eu falei bastante em outro vídeo. O espírito de Elias, né? O Espírito Santo é que manifesta esse sentimento. Então, fala à sua mente e ao seu coração e dá a vocês impressões ou ideias. Eu tenho essa escritura como referência, Doutrina e Convênio 8, 1 a 2. Uma situação que passou o profeta e Oliver Cowdery, né? Então, como ele usou o Espírito, né? O que foi que o Senhor orientou a ele? Inspirar outras pessoas a darem conselhos inspirados a você. Então, o exemplo lá do Velho Testamento também, né? Em Êxodo 18, 13 ao 24. Leia lá também os conselhos, né? A inspiração. Ajudar você a sentir paz. Né? Vamos sentir uma paz realmente, um bom sentimento que nós vamos sentir fazendo esse trabalho. Doutrina e Convênio 6, versículo 23. Ajudar você a lembrar-se. João 14, 26. Isso é uma da função do Espírito Santo também, tá? Lembrar-se de confiar, lembre-se de confiar na promessa do Senhor. E tudo quanto pedirem ao Pai, em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Terceiro Nef, né? Então, a primeira ajuda, nós vamos falar dos consultores de história da família. Né? Os consultores de história da família são chamados e designados pelo bispo para auxiliar no trabalho do templo e da história da família. Pode ajudar os membros individualmente ou coletivamente. Essa maneira que eu estou fazendo aqui, irmãos. Ou aproveitando os grupos do WhatsApp, já que com a pandemia a gente não pode muito se reunir, né, na capela, né, apenas a reunião sacramental que está liberada. Então, para não ficar parado, nós vamos fazer esse trabalho aqui mesmo, nos grupos do WhatsApp, tanto do Coro como da Sociedade Socorro. Tá? Eu estou fazendo isso coletivamente. Os membros individualmente eu posso também auxiliar. Manda uma mensagem individualmente. Qual a dúvida que você tem? Vamos ajudá-lo. Procurar fazer. Eu estou à disposição, tá, irmãos? Eu sou o consultor
de História da Família da ala Horto Florestal, tá bom? Para quem não sabe, meu nome é Antônio Farias, tá bom? Então, os consultores de História da Família, ele pode ajudá-lo a começar o trabalho e a responder suas perguntas, ajudá-lo a usar principalmente o site do Family Search e outros recursos da igreja disponibiliza. Outra ajuda é o Centro de História da Família, o famoso CHF. Toda estaca tem um Centro de História da Família, irmão. Ele é uma extensão da Biblioteca de História da Família da igreja, né? Da biblioteca que tem lá em Salt Lake City. A igreja estabeleceu milhares de centros de História da Família em todo o mundo. Os centros têm computadores para acesso ao site do Family Search e outro site de História da Família. Os membros da equipe podem ensiná-lo a usar o centro. Eles podem responder suas perguntas, ajudá-lo a usar os recursos da Biblioteca de História da Família, lá em Salt Lake City. Então, irmão, para informação, a Biblioteca de História da Família da Igreja é a maior biblioteca genealógica do mundo. São trilhões e trilhões de registros que está em posse da igreja. E são usados não só por membros da igreja, mas também por não membros. Os não membros da igreja, né, são inspirados, é um dos efeitos desse chamado espírito de Elias, né, eu já falei em minha vida anterior, e também motiva a importância da família. Muitos buscam por cidadania, a famosa dupla cidadania. Então precisa de registro para alguns documentos, para comprovar essa descendência, para ter direito a essa dupla cidadania. E outros mais, né? Os membros da igreja têm a responsabilidade maior ainda. Mesmo que ela consiga a dupla cidadania, eles precisam realizar as ordenanças do templo por eles. Ok, irmãos? As dúvidas pode mandar lá no meu particular, tá? No WhatsApp. Então, vamos começar um pouco pelo o site do Family Search. Para simplificar seu trabalho, né, do templo e da história da família, a igreja desenvolveu um site que pode ser encontrado em www.familysearch.org. Lá você pode reunir as informações da família, registrar nomes e outras informações de seus antepassados e preparar os nomes para as ordenanças do templo. Mas para usar o site, né, o Family Search, precisa criar uma conta SUD para aqueles que não têm conta SUD, né? Que a conta SUD é usada para vários sites da igreja. Essa é uma conta única que pode acessar vários registros, né, e outras coisas mais. Nós podemos fazer a doação com a conta SUD, né, e outras coisas mais. Então, irmãos, precisamos fazer esse trabalho, né? Eu vou ensinar como começa, tá? Eu tenho um videozinho, né? Um vídeo de poucos minutos que ele mostra como criar uma conta SUD e para aqueles que perderam o acesso, não lembra a senha, perdeu, a recuperar. Preste atenção, você pode voltar e rever várias vezes, tá? Tem um probleminha aqui, mas já está indo.
Então, irmãos, siga a orientação do Espírito Santo. Continue reunindo informações. Resista a essas informações e realize as ordenanças do templo. Esse é o ciclo que nós vamos trabalhar o tempo todo. Fazer esse ciclo, reunir informações, registrar informações, realizar as ordenanças do templo. Quando nossos corações se voltam aos nossos antepassados, algo muda dentro de nós. Nós não vamos ser a mesma pessoa, né? Sentimos que fazemos parte de algo que é maior do que nós mesmos. E o nosso presidente Rosemary Nelson falou isso. Então, eu sou consultor de História da Família da ala Horto Florestal. Estou aqui à disposição para ajudar os irmãos a começar esse trabalho, para aqueles que não começaram ainda. Tá? Meu WhatsApp, tá? E as perguntas, vocês podem perguntar. Eu sei que esta é a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. Ela é verdadeira. Jesus Cristo vive e restaurou a sua igreja. Mensageiros celestiais vieram à terra para dar continuidade a esta restauração. Vivemos uma época maravilhosa em que a plenitude do Evangelho foi restabelecida. As chaves dessa dispensação foi nos dada. Temos um profeta que nos guia, que recebe orientação divina para nos guiar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, curta, aproveite os vídeos, as aulas, tem outros vídeos lá no meu canal. Aproveite e vá curtindo